Entrevista tanto no interior como na capital, nas redes sociais, TVs abertas e antenas parabólicas para o pessoal da zona rural, fazendas, chácaras, sítios, ribeirinhos e também o pessoal das BRs aí, né? Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência que vocês têm. Eu quero iniciar dizendo para vocês que a gente vai conversar aqui com o perito criminal Mário Sandro Martins. Ele que é diretor-geral do Departamento de Polícia Científica. E eu quero trazer para essa entrevista uma informação preliminar. E aí eu chamo a sua atenção para isso aqui. O Acre é oficialmente integrado à Rede Nacional de Perfis Genéticos, fortalecendo investigações criminais. Tem mais informação. O Estado do Acre deu um passo importante no fortalecimento das investigações criminais e na elucidação de crimes. O Comitê de Auditores do Ministério da Justiça e Segurança Pública reuniu-se na última quarta-feira, dia 5, para avaliar a auditoria realizada em novembro do ano passado no Laboratório da Genética Forense, vinculado ao Instituto de Análises Forenses, IAF, ao Departamento de Polícia Científica, DPC, da Polícia Civil do Acre. Presta atenção agora, o resultado foi positivo. O Acre agora integra oficialmente a rede integrada de bancos de perfis genéticos do Brasil. E eu já pergunto, dando uma boa tarde aqui para o nosso entrevistado, para o Mário Sandro, é só do Brasil ou é do mundo também? Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Astério. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado também pela presença. Então, esse foi um fato muito importante para o Estado do Acre. E, já respondendo a sua pergunta, é uma integração nacional, mas também internacional. Internacional, né? Então, o Estado do Acre passa oficialmente a integrar a Rede Nacional de Banco de Perfis Genéticos, né? Nós tivemos uma auditoria externa do Ministério da Justiça em novembro do ano passado. E esses auditores, eles vieram aqui no nosso laboratório aqui, no Departamento de Polícia Científica, e fizeram toda uma análise rigorosa, porque para você acessar a rede, você integrar a rede, você tem que atingir os requisitos exigidos com relação a padrão de qualidade. Então, é um trabalho muito minucioso que nós tivemos, e aí esses auditores fazem toda a avaliação, depois levam para Brasília, para que o comitê gestor possa analisar todos os requisitos e ver se aprova ou não a entrada, no caso do laboratório, na rede. E nós fomos, graças a Deus, aprovados, agora quarta-feira, última quarta-feira, dia 5, recebemos, digamos assim, o selo positivo de qualidade. A grande conquista do governo Gladson Cabelinho, grande conquista. Da Polícia Civil, da Polícia Civil, técnica, né? Quero dizer que a sério, tipo assim, foi muito difícil esse ingresso. Nós estamos há 6 anos trabalhando nisso. Há 6 anos? 6 anos. Por quê? Porque você tem que ter requisitos, você tem que atingir os requisitos técnicos, né, e de pessoal, de qualidade para você ingressar. Nós tínhamos uma barreira grande, que era a questão de pessoal. Por exemplo, no mínimo, você tem que ter 4 peritos dedicados para o laboratório de genética. Exclusivamente para o laboratório de genética. E nós não tínhamos, nós tínhamos um apenas. E aí, com esse último chamamento dos peritos, né, nós então lotamos 3 peritos lá no laboratório, então nós completamos 4 peritos. Daí começou um trabalho, né, de dedicação, aí aqui eu aproveito para elogiar os peritos. Sim, a dedicação, vontade, né, é importante. A dedicação dos peritos do laboratório de genética, né, o nosso Instituto de Análise Forense, que é um instituto que compõe a Polícia Científica, né, do Estado do Acre, da Polícia Civil, né. Então esses peritos se dedicaram intensamente e conseguiram então atingir esse padrão. E agora nós fazemos parte da rede integrada. Isso tem um valor muito grande para a segurança pública do Estado do Acre. O que significa para a segurança pública do Acre agora este ingresso do laboratório? Um grande avanço, né? Um grande avanço em que sentido? Porque agora nós vamos ter mais condições de ter identificação de delitos, né? Nós vamos fortalecer então a investigação criminal, porque o Estado do Acre, ingressando no banco, nós vamos poder agora compartilhar os perfis genéticos, né, em todo o Brasil, nessa rede, e podemos agora identificar com um grau de certeza bem grande
uma cena de crime, né? Alguém que cometeu um delito, alguém que praticou crimes dolosos, né? Com violência, grave ameaça. Estão incluídos nisso aí pessoas que cometem violência sexual. Né? Então, muitos casos foram resolvidos a partir desse trabalho de estupros, de violências sexuais contra crianças, adolescentes e mulheres, enfim. Né? Homens também, claro. O Brasil já está há 13 anos, né? 12, 13 anos com esse banco, com essa rede. Eu queria saber como é que é formada esta rede. Aqui no Acre, por exemplo, uma pessoa comete um crime, ela é feito coleta. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que é feito o banco. Ok. Então, todos os estados que integram a rede têm um banco regional e em Brasília tem um banco nacional. Né? Então, nós vamos, daqui a um mês, o nosso banco vai ser instalado aqui. E nós vamos pegar todo vestígio de local de crime, que o perito vai lá fazer a perícia, ele coleta um vestígio lá, uma mancha de sangue, outro vestígio, né? E aí ele traz esse vestígio e manda para o laboratório. O laboratório vai processar, ou seja, extrair o DNA, né? E aí ele consegue um perfil genético daquela amostra. Esse perfil genético, ele é inserido no nosso banco regional e toda semana esses perfis, eles sobem, podemos dizer assim, para o Banco Nacional em Brasília. E toda semana ele faz um cruzamento em todos os bancos do estado para ver se existe coincidência, né, desse perfil genético. Por exemplo, alguém cometeu um crime aqui em determinada época, né, e deixou um vestígio na cena do crime. O perito lá coletou esse vestígio, nós processamos e colocamos no nosso banco. Ele migrou para outro estado. Estava vendo agora a reportagem, né, de que criminosos foragidos, né, foram presos lá em Rondônia. Né? Então, esse criminoso, ele cometeu um crime em Rondônia. Lá, pego ele lá, né? E ele é coletado a amostra dele biológica, porque conforme a lei, os crimes violentos, todo condenado de crime violento, ele é obrigado a doar o material genético. Isso que eu queria saber, bela informação. Eu queria saber como é que é feita, se a coleta é feita legal, é ilegal, porque não pode ser legal porque o processo é nulo, né? Mas aí a lei determina que todo crime violento, a pessoa, ela... Exatamente. Existe uma lei que obriga, né, o condenado por crimes violentos contra a pessoa, né, crime de estupro, crime de violência sexual, né, um rol de crimes, de doar o seu material genético. Porque a gente faz essa coleta nos presídios. E também, detentos que são liberados, a justiça encaminha lá para o laboratório para ele doar a amostra dele. Então, essa amostra dele é processada e também esse perfil é inserido no banco. Então, nesse banco, você tem o perfil genético dos condenados, você vai ter o perfil das amostras, vestígios, que é coletado no local de crime, e aí cruza. Então, é um grande avanço. Um grande avanço. Isso aí, nós vamos ter, por exemplo, a tecnologia do DNA, Astério, é uma tecnologia revolucionária. Não, eu tô impressionado. Você está contando aqui, só um parêntese, né, Sandro? A gente volta agora. Eu sempre fiquei assim, meio curioso de saber a questão de ancestralidade. Poxa vida, onde é que meus pais vieram? Que meus bisavós, tataravós e tal? E aí eu fui fazer isso, né, por curiosidade, fiz sozinho e tal, e fiquei impressionado com a precisão mesmo, porque eu descobri de outros lugares do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraíba, São Paulo, pessoas que fizeram no mesmo laboratório e que você tem um item lá, encontrar parentes. Eu fiquei impressionado porque eu já sabia de pessoas que estavam e tinham feito e deu certo. Né? Então, fecha parênteses, pronto. A tecnologia do DNA é revolucionária. Revolucionária, coisa de cinema, né, Sandro? É uma coisa extraordinária. Os países os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, já trabalham com esse banco, com essa rede já há décadas. Né? O Brasil evoluiu nesse sentido quando copiou essa tecnologia. Inclusive, o Brasil recebeu, né, o sistema Codes do FBI quando foi iniciar o nosso banco de dados aqui. Então, agora, nós, na área criminal, nós temos esse poder, né? Nós temos essa capacidade de contribuir com a segurança pública com muito mais assertividade. Né? E aí, nós agora vamos começar a inserir, né, esses perfis genéticos no nosso banco, né? Vamos alimentar o Banco Nacional. Então, isso é um avanço tanto para o estado do Acre como para o Brasil. Porque quanto mais esse banco tiver robusto, né, com mais perfil, quanto mais perfis,
mais possibilidade de você identificar crimes, né, nesse banco. Nós vamos ter. Você é perito criminal, é diretor também. A tecnologia ela é inesgotável, né? Exatamente. É uma coisa fora do comum, né? E Porque se a gente pensar 10, 15, 20 anos, por exemplo, a gente só via isso em filme americano, né? Ali num filme produzido assim com questões até futuristas. Hoje não, a gente via algumas cenas de casos de crime detetive, né? Polícia técnica. Eu acho muito interessante aquelas cenas, né? Teve um crime e tal, aí isola, e chega lá e chegam os peritos, né? Tanto é que você não pode, nem o policial pode movimentar nada ali para não é? Exatamente. Aí a gente pode pegar esse seu gancho aí sobre a questão do isolamento e preservação do local, né? Sim. Por que que tanto batido nessa questão? Cometeu um crime, isola e preserva, não entra na cena do crime. Porque quando você entra na cena do crime, né, você pode destruir o vestígio. Aí destruir uma amostra biológica lá, a pessoa entra, pisa, destrói aquele vestígio. Então, você vai perder a oportunidade de identificar ali a autoria de um crime, né, de relacionar aquele crime com o outro. A nossa rede, né, esse banco, ele tem essa possibilidade. Você, além de identificar o criminoso, a pessoa, você tem a possibilidade também de relacionar vários locais de crime. Sim. Porque você sabe que hoje o criminoso ele comete crime não somente no estado, na cidade, mas fora do estado. No interior, agora você, no outro estado. Exato, também. Você pode relacionar um suspeito à cena do crime. Qual é a grande questão da perícia? A perícia, quando vai para um local para a questão de identificar, é tentar também colocar um suposto suspeito na cena do crime. Sim. Né? Não, a gente está vendo agora, recentemente, o ano passado, esse ano também nos Estados Unidos, de pessoas que estavam na fila da execução e que o exame de DNA descobriu de a pessoa há 30, 40 anos atrás não tinha cometido aquele crime. Né? O ano, assim, tem uns 3, 4 anos que vem numa sequência de que pessoas foram presas inocentemente e que foram detectadas as provas, né, através de exame de DNA. Exatamente. Esse trabalho, né? Olha aí, por isso que nós falamos o seguinte, a perícia, o exame de DNA, ele não serve apenas para condenar, mas para inocentar. É uma prova, que nós chamamos, uma prova muito robusta, que é muito aceita pelos tribunais e é muito difícil de você derrubar. Inclusive uma pessoa que, digamos que ela está no mundo do crime, ela cometeu um crime aqui, e teve alguém que cometeu um outro crime, mas ela está sendo acusada. Então, daquele crime que ela está sendo acusada, ela não cometeu, muito embora tenha cometido outros crimes. Exatamente. Então, a tecnologia, o DNA, ele serve para o Estado, né? Exatamente, para todo cidadão. Exato, para todo cidadão. Então, essa rede, Astério, nosso banco de dados, a rede integrada de banco de perfil genético, ela serve para você identificar a autoria de crime, ela serve para você identificar desaparecidos. Sim, e identificar restos mortais. Né? Ultimamente, agora, poucos meses atrás, nós tivemos uma campanha nacional de desaparecidos. Sim. E que foi incentivado as pessoas que têm um parente desaparecido, que eles chegassem até lá a perícia, né, o nosso laboratório de perícia, e doassem o seu material genético, uma amostra, um suave bucal. Né? Sim. Outra coisa que tem que tirar da mente das pessoas, que acham, vou dar uma amostra de DNA. É indolor. É aqui na boca. Na boca, né? Na boca, né? Mas pode ser cabelo, essas coisas. Pode também, pode. A pele também, né? A pele também. Então, as amostras, né? Nós dizemos assim, para DNA, ela é vasta, né? Claro, depende da tecnologia e das pesquisas do perito para ele conseguir extrair o DNA dali. Então, recentemente houve essa campanha, né? Então, vários casos foram identificados de pessoas que tinham, né, desaparecido, mas que lá no estado X encontrou-se, digamos, uma arcada lá, um crânio. Aquela peça ela é removida para o ML, encaminhada para o laboratório extrai o perfil genético e joga no banco. Né? Aí fica lá. Aí depois de alguns anos, com essa campanha, agora recentemente lá no Paraná teve isso, no Rio de Janeiro também, foi lá e doou o material genético do parente. Quando você extraiu o DNA, jogou na rede, no banco, ele processou e bateu. Nossa, que coisa. Com aqueles restos mortais lá, encontrados lá no local X. Então, o que é que você tem aí? Você tem aí uma ferramenta grandiosa para dar para essa família
né? Sim. A possibilidade de dizer, não, ele É, morreu, o aconteceu resultado, o né? resultado. Porque ficar, né, é muito difícil, A né? pior coisa que tem pior é coisa você- do mundo é não ter a identificação de saber uma o que pessoa aconteceu, desaparecida. o que aconteceu. Então, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta de inteligência também, né? A rede é uma ferramenta de inteligência. Mas, sério, como você sabe, o crime, ele evolui, ele é moderno. Acompanha. Né? Então, a segurança pública, né, o Estado brasileiro, ele tem que evoluir nessa mesma proporção, pelo menos, né, para combater. Então, rede, bancos de dados, isso é fundamental. Nos outros países, isso é o que é investido muito sobre isso. Hoje nós temos também, além da rede nacional de banco perfilhado, temos uma rede nacional, que é o SINAB, o Sistema de Análise Balística também, né? Que são uma rede que você também insere os perfis dos projetos e das armas para você fazer também um cruzamento para identificar né, a origem dos projetos, do armamento em vários locais. Então, rede, banco é algo que tem que se investir porque é uma ferramenta de inteligência. Então, a rede nacional, né, de banco de perfil genético, tanto é uma ferramenta que atua no Brasil como fora. E nós, o Estado aqui, nosso Estado é fronteiriço. Então, através da Interpol, esses perfis genéticos, eles se comunicam também. Então, nós temos essa possibilidade também de trabalhar fora do país, no nosso país, vizinho dos países que integram a Interpol. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já, mas eu quero saber em que ponto a inteligência artificial também pode contribuir no futuro para esse avanço tecnológico de combate ao crime. Volto já.